Então vamos começar sobre funções integráveis, né? Então, definição seja f de A em B em R limitada f é integrável em AB se o limite do supre das inferiores de F é igual ao limite do ínfimo das superiores da função F, das somas superiores da função F, tá? Então, só relembrando, o supre das inferiores é o supre de todas as somas inferiores de F, tal que P é uma partição de AB, uma partição qualquer de AB. Então, o supre sobre todas as somas inferiores de F em relação a qualquer partição, a gente representa por isso, né? O supre das somas inferiores. E o ínfimo das superiores, né? É o ínfimo das somas superiores de F em relação a P, tal que P é o ínfimo, tal que P é uma partição de AB. Então, a gente tem algumas equivalências. Vamos lá. Primeiro, pela definição de supre, o que é supre? Então, vamos lá. Se F é integrável, então, primeiro, essas condições são equivalentes. Para todo epsilon maior que zero, existe P e Q partições de AB, tal que a soma superior de F em relação a Q menos a soma inferior de F em relação a P é menor que epsilon, tá? 2. Para todo epsilon maior que zero, existe P partição de AB, tal que a soma superior de F em relação a P menos a soma inferior de F em relação a P é menor que epsilon, tá? E o outro, 3, para todo epsilon maior que zero, existe P, partição, né? Tal que W, somatório, porque a soma superior de F em relação a P menos a inferior é o somatório de MI menos o supre de F em cada intervalo menos o ínfimo, TI menos TI menos 1, o I de 1 até N
se para todo epsilon, isso daqui é menor que epsilon, né? Mas a gente chama de o supre de F menos o ínfimo de F como a oscilação de F, né? WI de F, que significa a oscilação de F em I. TI menos 1, TI. A oscilação de F no conjunto é o máximo menos o mínimo de F no conjunto. Então, né, então aqui eu vou chamar aqui de WI de F. A oscilação, tá bom? Então, primeira é do fato de o supre ser igual ao ínfimo, né? Então, para todo epsilon maior que zero, dado epsilon sobre 2 maior que zero, existe um P partição de AB tal que o supre das inferiores, quer dizer, se você diminui de epsilon, isso daqui não é mais o supre, vai ser menor que a soma inferior de F em relação a T, que é menor ou igual que o supre sobre todas as somas inferiores. Definição de supre, né? Da mesma forma, existe um Q, partição, tal que o ínfimo das superiores é menor ou igual que a soma superior de F em relação a T, que é menor que o ínfimo das superiores mais epsilon sobre 2. Ou seja, o ínfimo das superiores é a menor das cotas, é a maior das cotas inferiores. Se é a maior, se eu pego ele mais epsilon sobre 2, já não é uma cota inferior, então tem que ter alguém na soma superior que seja menor que ele. Mas como ela é integrável, o que eu tenho aqui? De 1 e 2, eu tenho isso daqui, ó. A soma inferior de F em relação a T é menor ou igual que o supre das inferiores, mas como F é integrável, o supre das inferiores é o ínfimo das superiores, mas aí olha aqui, é menor ou igual que essa soma superior, que é menor que epsilon sobre 2. E outra coisa, isso, exatamente, tá? Aí aqui, que é menor ou igual que uma soma superior de F em relação a Q. Agora que a gente tem que, isso daqui é o quê? Isso é maior que isso daqui. Menos epsilon. E isso daqui é menor que o ínfimo mais epsilon. Não, mais epsilon menos epsilon sobre 2 e mais epsilon sobre 2. Só que o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos esse. Então, essa daqui é menor ou igual que isso. Não, essas duas, esses meus valores são reais. Então, se eu pego a soma superior menos a inferior, vai ser menor ou igual que esse limite superior menos o limite inferior, tá? Mas eu sei que a função é integrável, então o que eu vou ter? Disso daqui eu tenho que a soma superior de F em relação a Q menos a inferior de F em relação a P, tá? É menor
quê? Porque elas não vão tocar lá nos extremos, que o ínfimo das superiores mais epsilon sobre 2 menos esse extremo aqui, que é o supre das inferiores, né? O supre das inferiores. Menos aqui isso aqui, né? Menos aqui. Só que a função é integrável, né? Não, peraí. Aqui é menos. Aqui é menos epsilon sobre 2. Ou seja, esse extremo menos esse extremo aqui. Só que é a função integrável. Então, essa expressão é igual a essa. Isso menos isso é igual a zero. Isso vai ser epsilon sobre 2 menos com menos mais, que é epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2. Então, isso daqui é igual a epsilon. Essa expressão aqui toda vai ser igual a epsilon, tá? Então, se a função é integrável, para todo epsilon existe partições P e Q, tal que a soma superior de f em relação a P menos a inferior de f, não, a soma superior de f em relação a Q menos a inferior de f em relação a P é menor que epsilon. Acontecendo para partições aleatórias, a gente pode aprovar que dado valendo 1 vale 2, que para todo epsilon existe uma mesma partição de AB, tal que dado esse epsilon, a soma superior de f em relação a P menos a inferior é menor que epsilon. Mas por quê? Se vale 1, né? Então, o que nós temos? Se vale 1, então, vamos provar que vale 2. Então, a nossa hipótese é o que? Para todo epsilon existe P e Q partições, tal que a soma superior de f em relação a Q menos a inferior de f em relação a P é menor que epsilon. Mas a gente vai fazer o seguinte: a gente quer que de partições arbitrárias eu consiga uma mesma partição, né? Então vamos tomar aquela coisa da união. Tome W, P, união Q, tá? E aí a gente sabe que quando a gente refina uma partição, as somas inferiores não diminuem, então isso vai ficar F, a soma inferior de F em relação a P é menor ou igual que a soma inferior de F em relação a P, união Q, tá? E para qualquer partição, qualquer soma inferior de f em relação à mesma partição é menor ou igual que a soma superior, né? Porque o ínfimo é menor ou igual que o máximo, né, de f em qualquer intervalo. P. E o que acontece mesmo, hein? Quando eu refino uma partição, as somas superiores não aumentam. Então, vai acontecer isso daqui. Mas aí o que eu tenho? Eu tenho que essa soma superior menos essa é menor que epsilon, mas então o que eu vou ter dessa desigualdade aqui? Eu tenho que a soma superior de f de Q união P menos a soma inferior de f de P união Q é menor ou igual, né? Que a soma superior de f em relação a Q menos a inferior de f em relação a P. Mas a gente sabe que, ou seja, essa distância daqui até aqui é menor ou igual da distância daqui até o extremo. Mas quando eu sei por hipótese que essa distância aqui é menor que epsilon, então esse valor real no máximo chega a isso que é menor que epsilon. Então logo, né, existe um P1 que é P união Q
onde dado x maior que zero, sempre vai existir uma partição P tal que a soma superior de f em relação a P1 menos a inferior de f em relação a P1 é menor que x, tá certo? E aí, gente, já é trivial de acontecendo o 2, já aconteça o 3. Porque se para todo epsilon existe uma partição que é soma superior menos a inferior menor que epsilon, eu expresso a soma superior menos a inferior dessa maneira aqui, em relação a uma mesma partição. E em relação ao comprimento de cada intervalo, eu posso botar o comprimento de cada intervalo em evidência e expressar o comprimento de cada intervalo vezes o máximo menos o mínimo. O máximo menos o mínimo de uma função é a chamada oscilação. E aí, para todo f existe um t, né? Então, a maneira de reescrever, a gente pode reescrever 3 assim, ó, 3 assim. Para todo epsilon existe um p, uma partição GAB tal que a oscilação de f em cada intervalo vezes o comprimento de cada intervalo, o i de 1 até n, é menor que epsilon. Eu não precisa nem botar módulo, porque isso daqui tudo é maior ou igual que zero, isso é maior ou igual que zero, então por isso que não se coloca módulo, tá? E aí a gente tem, né, vamos à primeira propriedade. Vamos dizer o seguinte, vamos lá. A primeira propriedade de integral a gente vai usar muito na aula e eu vou dizer que está no vídeo, porque está no vídeo. Tá? A primeira propriedade é a seguinte: seja, tá, f de AB em R, tá? E C pertencente a GA tal que A é menor que C, menor que B. Então, vamos lá. Espera aí. Deixa eu só manter isso daqui, que eu vou fazer o seguinte agora. Espera aí. Tá aqui, né? Aonde? Tá aqui? Isso, vamos lá. Aumenta esse negócio. Né? Tá aqui, né? Vamos lá. Isso, 9. Vamos lá. Então, aqui, ó. Se f é uma função de ABR, então f restrito a AB, ela é integrável C e somente C, f restrito a C e f restrito a CB são integráveis e no final das contas a integral de AB de f de x dx vai ser, você pode integrar, particionar, né? É a integral de AC de f de x mais a integral de CAB de f de x dx. Isso, se você vê a integral como área, né? Uma função f de x maior ou igual que zero, é a mesma coisa de dizer, né? Que se você integra f de A até B, ou seja, a área de uma função, se f for maior ou igual que zero, né? A área de uma função f restrita a B, se você pega um C entre a B, então a área de toda essa região aqui é a área de f cuja base restrita a C, que é a integral de f de A até C, mais a área de f cujo domínio está restrito ao intervalo CB, e essa área aqui é a integral de f no intervalo CB. Então, se você soma todas as duas integrais, você tem a integral toda, tá?
Só que isso é uma maneira de visualizar, mas isso não se prova nada. Então a gente vai ter que provar as coisas, tá? Então a gente sabe o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó. Isso no primeiro vídeo, tá? No primeiro vídeo nós vimos que se C é menor que A e menor que B, o SUPRE das inferiores, isso eu provei no primeiro vídeo, eu posso repartir, né? É o SUPRE das inferiores de F de A até C, de F de X, mais o SUPRE das inferiores indo de C até B, né? Da função F restrita ao intervalo CB, né? Aqui, na verdade, aqui é o SUPRE de todas as somas inferiores de todas as partições no intervalo AC. Esse é o SUPRE de todas as partições das somas inferiores de F restrito, onde as partições estão definidas no intervalo DC. Isso vai ser igual ao SUPRE de todas as somas inferiores da função F restrita ao intervalo AB, né? O SUPRE de todas as somas inferiores. E a gente sabe também que a gente viu que o ínfimo das superiores eu também posso particionar, tá? Então vai ser isso aqui, ó. CB, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chame só pra... Eu vou chamar A1 do SUPRE das inferiores de F restrita a C e B1 o SUPRE das inferiores de F restrita a CB. Eu vou chamar A2 o ínfimo das superiores de F restrita a C e B2 eu vou chamar o ínfimo das superiores de F restrito aqui a C a CB aqui, né? E, né? Como F é integrável, então veja bem, aqui eu chamo de A1, né? Aqui é meu A1, aqui é meu B1, aqui é meu A2 e aqui é meu B2, né? Então vamos provar ainda, se F é integrável, então para qualquer C dentro do intervalo AB, F restrita a C e F restrita a CB são integráveis, né? Então você restringe F a um subintervalo dentro desse intervalo em que F continua integrável. Então, como F é integrável, isso daqui é igual, né? Ser integrável aqui é o SUPRE das somas inferiores é o ínfimo das somas superiores. Então, botando a igualdade, sendo F integrável, ó, se F é integrável, então eu vou ter as duas igualdades, A1 mais B1 é igual a A2 mais B2. Só que é o seguinte, ó, olha o A1 aqui e olha o A2 aqui. Eu vou jogar o A2 para o lado de cá, A1 menos A2 é igual a B2 menos B1. Só que a gente tem uma ressalva aí. O A2, que é o ínfimo das superiores, é sempre maior ou igual que A1, ou seja, o A1 é menor ou igual que A2. Nós temos o A1 é menor ou igual que A2. E B2 é menor ou igual que B1. E B1 é menor ou igual que B2. Eu falei isso com vocês na aula.
Então, o que eu tenho aqui? A1 menos A2 menor ou igual que zero. Então, eu vou ter assim, ó. A1 menos A2 é igual a B2 menos B1. Eu vou ter que isso daqui é menor ou igual que zero. E como B1 menor ou igual que B2, B2 menos B1 é maior ou igual que zero. Igualdade entre reais com coordenado, né? Se eu tenho duas igualdades entre duas pessoas que elas são iguais, se uma é menor ou igual que zero e a outra é maior ou igual que zero, ambas têm que ser zero. Porque, por exemplo, se essa daqui não for zero, ela só pode ser menor. Tá? E se essa daqui for zero, aí eu vou ter que zero é menor que zero? Não tem, é um absurdo. E se essa for maior, menor e essa for maior, se uma expressão é maior que outra, ela nunca é igual, né? Então, isso implica que A1 é igual a 2 e B2 é igual a B1. Mas o que significa dizer? Tem A1, o supre das inferiores, de AC, de F, dx, dx, é igual a 2. É igual ao ínfimo das superiores. Mas quando acontece isso, F restrito a C é integrável. Tá? E como B2 é igual a B1, aí eu tenho aqui, ó, quem é B2? O supre das inferiores, então eu vou ter aqui o B2, não, o B2 é o ínfimo das superiores, de CB, né? Ínfimo das superiores de CB é igual o supre das inferiores, que o B1 é isso daqui. E o B2 é igual ao B1, tá vendo? Então, o que eu estou dizendo aqui? Isso daqui é a mesma coisa, isso equivale a dizer que F restrito a CD é integrável. Então, ida, beleza, né? Se F é integrável, então F restrita a qualquer subintervalo, tanto à esquerda quanto à direita, né? Você pega um C entre A e B, você está dividindo em dois subintervalos. Então, F restrito tanto ao intervalo à esquerda quanto à direita vão ser integráveis. E a volta, obviamente, é óbvio, né? Que se F restrito a C e F restrito a CD são integráveis, aí o que a gente tem aqui? Ser integrável significa que A1 é igual a 2, A1 é igual a 2 e B1 é igual a B2. Mas A1 mais B1 é o A1 mais B1 aqui, ó. O A1 mais B1 é o supre das inferiores de F, né? Então, mas o que eu tenho aqui? Então, isso eu tenho que A1 mais B1 é igual a 2 mais B2. Mas isso equivale a dizer o quê? Quem é 1 mais B1 é o supre né, das inferiores de F dx dx. É o supre das inferiores. E A2 mais B2 é o ínfimo das superiores. E aí eu estou dizendo que F restrito a B é integrável. Tá bom? É isso aí, né? A1 mais B1 é isso daqui, ó. A1 mais B1 e A2 mais B2 é isso daqui. E aí, bom, e aí isso já gera igualdade por quê?
Bom, como f é integrável, como f é integrável, e f restrito a c, sendo integrável, e f restrito a cb são integráveis, então a integral de AB de f de x dx, bom, a integral pode ser definida tanto com o ínfimo quanto que o supre, né? Então pode ser o ínfimo das superiores, o supre das inferiores, mas a gente sabe que isso daqui é o ínfimo é o supre das inferiores de A barra até C de f dx mais o ínfimo das superiores de C barra até B, né, de f dx. Mas como f restrita a C e BC são integráveis, então o ínfimo das superiores coincide com a própria integral, né? Então aqui o ínfimo é o supre das inferiores coincide com a própria integral, e o supre das inferiores de f dx no intervalo CB coincide com a própria integral. Então, né, a gente pode fazer isso, separar as integrais, né, dividir as integrais. Representar a integral total de f dx de AB como a integral de AC de f dx mais a integral de CB de f dx, tá? Outro resultado muito legal, que eu também vou fazer, né? Estou fazendo com todo amor, todo carinho, todo cuidado, entendeu? Porque eu sou dessas. Eu sou dessas. Para todo C pertencente aos reais, se f é integrável, então a função h igual a c vezes f é integrável, e a integral de c vezes f de x dx de a até b, você pode botar o c para o lado de fora, c vezes a integral de a até b de f dx, tá? Bom, vamos lá. Primeiro caso. Se C for zero, então eu vou ter que C vezes F é a função nula. Então, o ínfimo menos o supre, né? Aí, tanto o ínfimo quanto o supre é zero, se a função é nula, então a integral, se C for zero, se F é zero, então C vezes F é integrável, que tanto a soma inferior como a superior é zero, e a integral de AB de CF é zero. E zero vezes a integral de AB de f de x dx também vai ser zero. Então, né? Então, zero, se C for igual a zero, zero é igual a zero, né? Um lado é igual ao do outro. Agora, 2. Segundo caso. Se C for maior que zero, vamos lá. Se C for maior que zero, a gente tem uma coisinha aqui. Se C for maior que zero, eu tenho um resultadinho aqui.
E se eu somar outro zero, tem um resultadinho que diz o seguinte: dado A um conjunto, então o supre de CA, tá? É o C supre de A, tá? E o ínfimo de CA é o C ínfimo de A, tá certo? Mas quem é o A? Vamos pegar o A como as somas inferiores de F em relação a P, tá? Tal que P é uma partição. Nós vamos fazer o seguinte aqui. Vamos botar aqui B e D. Tá? Então vamos pegar o A, as somas inferiores, tá? Que P é uma partição de AB. E B, o conjunto das somas superiores de F em relação a P, tal que P é uma partição de AB. É uma partição Agora veja bem, se P é uma partição, se P é uma partição, para todo x em I, que é TI menos 1 TI, nosso f de x, né, é menor ou igual que MI, menor ou igual que o mínimo, maior ou igual que o mínimo, menor ou igual que o máximo. Então, quando eu multiplico por C, que é positivo, então eu tenho que CMI é menor ou igual que CF de x, é menor ou igual que CMI minúsculo é menor ou igual que CF de x, menor ou igual que CMI, tá? E daí, o que eu tiro? O CMI é o mínimo de CF em I. E o CMI é o máximo de CF vezes F em I. Então, na verdade, então quando eu tiro assim, quando eu faço o somatório de CMI multiplicando por TI menos TI menos 1, o de 1 até N, que tem uma partição aqui, isso vai ser a soma inferior de C vezes F em relação a P, que isso é a mesma coisa que C vezes a soma inferior de F em relação a P, tá? E também, da mesma forma, C multiplicado pelo máximo de F em relação a cada I multiplicado por TI menos TI menos 1, o de 1 até N, é igual, bom, CMI é o máximo de F em I,
Então, se eu estou somando CMI, então, na verdade, isso é uma soma superior da função C vezes F, porque a função C vezes F em cada intervalo I atinge o seu máximo. Então, a soma superior de C vezes F em relação a P. Só que eu posso pegar esse C e botar para o lado de fora. Então, isso vai gerar um C vezes a soma superior de F em relação a P, tá? Então, vamos voltar aqui. Vamos pegar para o A, né? Olha aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho primeiro que supre de CA é C supre de A. Então, vamos lá. Se o A é o conjunto das somas inferiores de F em relação a P, é tal que P é uma partição de AB, gente, tá? Então, eu tenho que C vezes A é o que? É CX. Então, é C, é o conjunto C vezes o produto sobre qualquer elemento de A, né? Então, eu posso dizer que C vezes A é C vezes F, C vezes uma soma superior de F em relação a P, né? Tal que SP pertence a A, né? Mas a gente viu que quando a gente multiplica o C vezes a soma inferior de F em relação a P, é a soma inferior de CF em relação a essa partição P, né? Então, isso daqui nada mais é que o conjunto de todas as somas inferiores de C vezes F em relação a P, né? Tal que P é uma partição. Mas aí o supre, o que eu tenho? Supre de C vezes A. O supre desse conjunto aqui é o que mesmo? A gente demonstra como a integral de A até B de C, olha o C vezes F, das somas inferiores da função C vezes F, dx. Mas o que a gente tem? A gente tem que o C, o supre de C vezes A é o supre de C vezes A, C vezes supre de A. Então, o supre de C vezes A é igual a C vezes o supre de A. E quem é o supre de A? O supre das somas inferiores é a integral, é representado por isso daqui, né? Beleza? Da mesma forma, ó, eu trabalhei com o ínfimo, agora eu trabalhei com A, agora eu também posso trabalhar com B também. Da mesma forma, eu tenho que C vezes B é todas as somas superiores de C vezes F em relação a P, né? Tal que P é uma partição de AB. Beleza? Mas aí, quando eu pego supre de C vezes B, não, quando eu pego o ínfimo, desculpa, que aqui eu já estou trabalhando com soma inferior, soma superior, então, quando eu pego o ínfimo, desculpa aqui, de C vezes B, eu tenho como essa simbologia aqui, né? Porém, todavia,
o ínfimo de C vezes B é o C ínfimo de B, né? Onde B é o ínfimo das somas superiores. Então, eu tenho que o ínfimo de C vezes B, então eu vou ter aqui é o C ínfimo de B. Então, eu tenho essa igualdade aqui e eu tenho essa daqui, ó. Tem essa daqui, ó. Mas assim, o que eu tenho que provar? Que se f é integrável, se f é integrável, a função cf é integrável, né? Então, para ser maior que zero, beleza. Então, como f é integrável, o ínfimo das superiores, é tanto ínfimo e súper que eu acabo sempre me perdendo. O ínfimo das superiores é o súper das inferiores. E multiplicando por C, vale a igualdade. Disso daqui eu tenho que isso é igual a isto. E aí, isso implica que vale essa igualdade aqui, né? Ou seja, o ínfimo das superiores de C vezes F de x dx é igual ao super das inferiores. Mas o que isso quer dizer, lindos da mamãe? Isso implica que C vezes F é integrável. É integrável. E se C vezes F é integrável, né? Então, a integral de AB de C vezes F de x dx pode ser vista tanto como supre como ínfimo, né? Daí, quando é integrável, a gente define essa igualdade como a integral de AB de C vezes F x dx. Eu posso dizer que isso daqui é o supre das inferiores, é o C vezes F dx. Mas a gente sabe que eu posso botar o C para o lado de fora. Mas eu sei que meu F é integrável, então isso daqui é definido como a própria integral de F, né? Ah, legal. Então, se C é zero, vale a igualdade. Se C é maior que zero, também eu posso botar o Czinho para o lado de fora. Agora, vamos ao outro caso. Se C é negativo, né? Vamos ao outro caso. Se C ele é negativo. E depois eu vou falar de um lema muito importante também. O lema 5 também é muito importante. O lema 5 também vou provar. Então, vamos lá. Agora, se o terceiro caso, se o C é negativo, tá? Se o C é negativo, o que eu tenho aqui? Primeiro eu tenho A, vamos dizer que A seja o conjunto das somas inferiores de F em relação a P. Gente, vamos fazer tudo bonitinho, tá? Que P é uma partição de AB, tá? E Bzão é o conjunto de todas as somas superiores de F em relação a P, tal que P é uma partição de AB, beleza. De AB.
CA e quem é CD? Aí é que tá, quem é CA e quem é CD, tá? Vamos aqui, né? Tá vendo que eu vou ter que pegar mais folhas em branco. O melhor quadro do mundo, esse quadrinho a gente vai, ó, esse quadro a gente duplica, triplica, quadriplica, a gente faz várias coisas nesse quadro, maravilhoso. Olha essa coisa linda aí, hein? Coisa linda. Tá? Então, olha só, preste atenção aqui. Tome o intervalo I, que é da forma TI menos 1 e TI. E para todo x pertencente a I, o nosso f de x assume seu mínimo e seu máximo, certo? Agora, olha que interessante. Se o C é negativo, quando eu multiplico isso daqui por um C negativo, eu já falei com vocês, a gente troca a ordem das desigualdades. Então, eu vou ter que CNI é maior ou igual que CF de x, que é maior ou igual que CNI maiúsculo, tá? Então, se isso daqui equivale a dizer que C f de x é menor ou igual que CNI, que é menor ou igual que CNI minúsculo. Então, a soma, olha que interessante, cara. Então, você repare que a soma inferior de C de F é C vezes uma soma superior da minha função F. E uma soma superior de C de F é C vezes uma soma inferior, né? Porque aí o que eu vou ter aqui? Isso daqui eu vou ter que a soma inferior de C de F em relação a P é igual a C vezes a soma superior de F em relação a P, tá? E a soma superior de C de F em relação a essa partição P aqui é igual a C vezes a soma inferior de F em relação a P, tá? Interessante. Veja que aqui, né, a gente... Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que... O ínfimo, o supre da soma inferior de C vezes F é o ínfimo de C vezes o C das somas superiores de C vezes F, né? Interessante isso. Então, o que eu tenho aqui? Então, como F é integrável, né? O que eu vou ter aqui? O que eu vou ter? Vou ter que C vezes... Não. O supre... O que eu tenho aqui? O supre de C vezes F, né? Na verdade, é isso daqui, ó. O supre de C vezes F, vamos aqui. O supre de C vezes F
é igual C ínfimo de F. E o ínfimo de C vezes F é C supre de F. Tá? Mas como F é integrável, né? Como, vamos dizer assim, F é integrável, essas somas superiores aqui, elas têm um ínfimo, né? Ela tem um ínfimo. E aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que a integral de A até B de C de F de x dx é igual a C vezes a integral sobre esses aqui, ó, o ínfimo. E a integral que é o ínfimo das somas superiores, né? É igual a C, aqui é o supre das inferiores. Tá? Mas como F é integrável, como F é integrável, o que eu vou ter aqui? O ínfimo das superiores é o supre das inferiores, então tem que isso é igual a isso, e isso implica que o supre das inferiores vai ser igual ao ínfimo das superiores. E aí, isso implica que C vezes F é integrável. E vale a igualdade porque se C vezes F é integrável, né, e F sendo integrável, eu posso botar o C pro lado de fora, porque aí se é integrável, essa simbologia coincide com essa que vai ser, por definição, a integral de AB de C vezes F, né? Aí eu posso botar o C para fora e como F é integrável, o ínfimo das superiores é definida como a própria integral de AB de F, então C de F ela é integrável, ok? Beleza, beleza, beleza. Agora a gente vai para um leminha que é muito importante. Um leminha diz o seguinte, lema 5. Então nós vimos, o que nós vimos? Vamos lá. Nós vimos que se né? Primeira coisa que nós vimos, que se F restrito a um intervalo fechado é integrável, se eu pego um C que particiona desse intervalo fechado em dois subintervalos, então F restrito a cada um dos subintervalos é integrável, eu posso fazer a distribuição e vale a ida e vale a volta. A outra propriedade que nós vimos é que se F é integrável, C vezes F é integrável, eu posso botar o C para o lado de fora. E a outra propriedade que a gente vai precisar é o seguinte: se F de AB
é integrável, tá? Então, módulo de f de a até b também será integrável. Mas para isso a gente vai precisar de um lema. Que diz o seguinte: lema 1. A gente vai usar isso também na aula de amanhã. Seja y um conjunto não vazio ilimitado, superiormente, inferiormente possuindo ínfimo e supre, tá? Se mzinho é o ínfimo de y e mzão é o supre de y, então o supre desse conjunto aqui, ó, o supre desse conjunto módulo de x menos y, tal que x e y pertence a y, vai ser igual ao mzão menos o mzinho, tá? Porque, olha só, o que acontece? Esse conjunto aqui, ele está dentro dos reais, porque a partir do momento que eu pego dois elementos, diferença e módulo, está dentro dos reais, tá? São um conjunto não vazio, limitado de números reais, né? Não vazio limitado, contido em R. Então, na verdade, y é um conjunto qualquer, então o supre do módulo de qualquer dois elementos de y é o mzinho menos o mzão, tá certo? Como é que a gente prova isso? Demonstração. Por exemplo, tome, sei lá, x menor que y. Então, tome x menor ou igual que y, tá? Então, se você toma x menor, primeiro, tome x menor ou igual que y. Então, isso implica que o ínfimo é menor ou igual que x, que é menor ou igual que y, que é menor ou igual que o mzão. Daqui eu tiro que y menos x, que é o módulo de x menos y, né? Porque y menos, porque a partir do momento que o y é maior ou igual que x, o x menos y é negativo, e aí o módulo vai ficar menos x menos y, né? Que é y menos x. Então, o módulo de x menos y, que é y menos x, é menor ou igual que mzão menos mzinho. Tá certo? Tá? Porque se x for menor ou igual que y, x menos y é menor ou igual que zero. Aí eu vou ter que o módulo de x menos y é menos x menos y, que é y menos x, tá? Então, primeiro, se x for menor ou igual que y, acontece isso, tá? Aí eu vou ter o seguinte, mas eu vou provar, então, qualquer elemento de A tem como cota superior, né, o mzão menos mzinho, certo? Bom, como M é supre de Y, dado epsilon sobre 2, existe um Yzinho pertencente
ao yzão, tal que m menos epsilon sobre 2 não é supra, então y é menor que m menos epsilon sobre 2, que é menor que m, né? E existe um x pertencente a yzão, tal que mzinho é menor ou igual que x, que é menor que mzinho mais epsilon sobre 2. Definição de supra e definição de ínfimo, tá? Mas aí, o que eu vou ter aí? Quando eu multiplico isso por menos 1, tá? Eu vou trocar o sinal, então vou ter que menos m é maior ou igual que menos x, que é maior ou igual que menos m menos epsilon sobre 2, tá? Mas olha só, opa, peraí, que é maior aqui, que menos m menos epsilon sobre 2. Porém, eu já tenho uma desigualdade aqui, que o y, porém, o y, ele é maior que m menos epsilon sobre 2. Então, quando eu somo os dois, o que eu vou ter? Que y menos x, tá? Y menos x é maior, quando eu somo aqui mzão menos mzinho menos epsilon, tá? E ele vai ser, a partir do momento que ele vai ser menor, e quando eu somo esse, quando eu multiplico aqui, o y é maior ou igual que m, né? O y é menor ou igual que m, então m é maior ou igual que y, né? Então, quando eu somo esses dois aqui, eu vou ter o quê? Mzão menos mzinho, tá? Então, o que eu tenho que dizer, com isso? Isso daqui, se eu faço o inverso, significa dizer o seguinte, que dado epsilon maior que zero, existe como y, né, como x é menor ou igual que y, então módulo de x menos y é y menos x, então dado epsilon maior que zero, existe um x1, que é módulo de x menos y, que é y menos x, pertencente a A, tal que m menos n menos epsilon é menor que x1, que é um cara de A, que é menor ou igual que m menos n. Então, além de m menos n, né, ser uma cota superior para A, quando eu pego m menos n menos epsilon, vai sempre existir um cara de A aqui, né? Então, ou seja, isso é a menor das cotas superiores. Se pega um cara menor do que ele, não é cota superior. Então, isso mostra tá? Isso mostra
que m menos m é igual o supre do módulo de x menos y, tal que x e y pertence a y, tá certo? E da mesma forma, de maneira análoga, se você tomar o y menor ou igual a x, também você vai ter a mesma coisa, tá bom? Então, por que a gente vai precisar disso? A gente vai precisar disso o seguinte. Vamos provar agora? Vamos provar que se f é integrável isso vai implicar que módulo de f é integrável. Então, como é que a gente vai provar? Nós sabemos, usando desigualdade de módulo, que para todo x e y pertencente a um conjunto x dentro de AB, vale essa desigualdade aqui. Tá? Só que se vale isso daqui, o que eu quero dizer? Que se vale essa desigualdade aqui, para todos x e y contido em x dentro de AB, pertencente a x de AB, então supre do lado de cá do módulo de f de x menos f de y é menor ou igual que o supre de f de x menos f de y em x, tá? Agora, tome, tá? P, uma partição de AB. Né? Então, P, a gente sabe que P é da forma T0, que é igual a que é menor que T1, né? Não, T0, vamos botar menor não, vamos botar assim. Está errado. T0, fazer o negócio certo. T1, T2, até Tn, que é B. Tá? Então, se eu tomo um xi, um intervalo da forma ti menos um ti, que está dentro de AB, tá? O supre de f de x menos f de y é menor ou igual que o supre do módulo de f de x menos f de y em xi, tá? Só que é o seguinte, o que a gente viu aqui? Se a gente tem um conjunto,
y, que tem o ínfimo e o máximo, o máximo menos o mínimo é o supre do módulo da diferença, né, da imagem. Então, o que a gente tem aqui? O f em cada xi assume o mínimo e o máximo, tá? O f em cada xi, o f de x, a função f em cada xi atinge o mínimo e o máximo. Então, pelo lema, o supre de f de x menos f de y é o m maiúsculo menos m minúsculo, tal que mi é o supre de f restrito ao intervalo ti menos 1 ti. E o mzinho pequenininho é o ínfimo de f restrito ao intervalo ti menos 1 ti. Da mesma forma, o supre do módulo de f é o supre do módulo de f menos o ínfimo do módulo de f, tá? Então, o que eu quero dizer com isso daqui? Eu quero dizer o seguinte, que a oscilação do módulo de f, tá, em relação ao intervalo aqui, vou chamar o intervalo i, é menor ou igual que a oscilação de f em relação ao intervalo i, tá? Mas isso me diz que se f é integrável, módulo de f é integrável. Por quê? Como é, por exemplo, se f é integrável, então dado... Por que eu vou mostrar que o módulo de f é integrável? Que dado epsilon maior que zero, existe p partição de AB tal que o somatório das oscilações de f em cada intervalo pelo comprimento de cada intervalo é menor que epsilon. Mas se vale isso daqui, se eu tenho que a oscilação de W de módulo de f em cada intervalo é menor ou igual que a oscilação de f em cada subintervalo da partição, aí eu vou ter aqui o somatório de WI da oscilação de módulo de f pelo comprimento de cada intervalo é menor ou igual que o somatório da oscilação de f pelo, né, comprimento. Aí eu multiplico pelo comprimento do intervalo e somo. Mas se isso é menor que epsilon, obviamente isso é menor que epsilon, né? Então, dado epsilon maior que zero, existe uma partição de AB em que o somatório das oscilações de módulo de f multiplicado, em que a oscilação de módulo de f em cada subintervalo multiplicado pelo comprimento de cada subintervalo e somando tudo isso é menor que epsilon. Então, isso me diz que módulo de f ela é integrável sempre que f é integrável. Tá? E a gente sabe como o f de x sempre vai ser menor ou igual que módulo e maior ou igual que menos o módulo, né? Aí tem a propriedade da integral, me diz o quê? Me diz que a integral de f de x dx, de a até b, é menor ou igual que menos a integral do módulo de f de x
dx de A até B, que é menor ou igual que a integral de A até B do módulo de f de x dx. Mas eu posso passar o menos para o lado de cá, né? Então eu posso botar o menos aqui para o lado de cá. Então, se eu tenho que esse número real está entre m menos m, então o módulo desse número real né, é menor ou igual que m. Porque isso daqui já é maior ou igual que zero. Tá certo? Temos esse resultado aí. E nesse resultado eu usei um outro que se, né, temos esse resultado aqui, né, que se f de x é menor ou igual que g de x para todo x pertencente a b, então eu tenho que a integral de A até B de f de x dx é menor ou igual que a integral de A até B de g de x dx. Tá? Então, como é que a gente prova aqui? Eu tenho que a integral de A até B de f de x dx, eu posso dizer que é o supre das somas inferiores de f em relação a p, né? Tal que p é uma partição de AB. E a integral de A até B de g de x, né? Eu posso dizer que é o supre das inferiores tal que P é uma partição de AB, tá certo? Então, o que eu posso dizer o seguinte, que para toda P, partição
de AB, eu vou ter que o MI de F é menor ou igual que o MI de G, porque G de F é menor ou igual que G de X, então, para todo X, né? Então, o mínimo de F é menor ou igual que o mínimo de G. Então, eu vou ter que a soma inferior de F em relação a essa partição é menor ou igual que a soma inferior de G em relação a essa partição. Tá? Mas aí, olha só, nós vimos, isso foi em sala de aula, né? Isso foi em sala de aula, que dados P e Q, partições quaisquer, a soma inferior de G em relação a P é sempre menor ou igual que a soma superior de G em relação a Q, onde Q é qualquer partição, né, que não precisa ter relação com P, não é isso? Porque a gente fez um link usando a união. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui que a soma inferior para todo Q, partição de AB. Logo, a soma inferior de F em relação a P é menor ou igual que a soma superior de G em relação a Q para todo P e Q, partições de AB. Aí aquela coisa que eu falei com vocês. Fixe um Q0, né? Fixe Q0, uma partição de AB. Aí, se para todo P e Q qualquer vai acontecer isso, então a soma inferior de F em relação a P é menor ou igual que a soma superior de G em relação a Q0 para todo P partição de AB. Só que é o seguinte, as somas inferiores, ela tem uma cota superior e aí a gente sabe que existe o supre, né? Então a gente sabe que, mas a função é integrável. Então disso daqui, o que eu tenho disso daqui? Que a integral de AB de A até B de f de x, né? A integral de A até B de f de x, né? Que é o supre das somas inferiores, né? É a menor das cotas superiores, então é menor ou igual que S de G de Q0. Mas eu fixei em Q0 qualquer, né? Então, o que eu tenho aqui? Para qualquer Q0, para todo Q0, partição de AB fixo, para todo Q0, partição de AB fixo, eu vou ter, né? Se fixa lá um Q0 qualquer, então eu vou ter que a integral de AB de f de x é menor ou igual que a soma superior de g de Q0 para todo Q0 partição de AB. Então, como as somas superiores ela possuem ínfimo e a integral de A até B é uma cota inferior e as somas superiores possuem ínfimo, isso é uma cota inferior e o ínfimo é maior das cotas inferiores, o que eu tenho aqui?
pela definição de ínfimo, a integral de A até B de f de x dx é menor ou igual que o ínfimo das superiores de g de x dx. Mas como g é integrável, isso daqui representa a própria integral, tá? Então, a gente viu que se f de x é menor ou igual que g de x, a integral de f de x dx é menor ou igual que a integral de g de x dx, tá bom, gente? Então, falta só... outro resultado também... Se f e g são funções de AB em R integráveis, obviamente, né? Limitadas, então f vezes g será integrável. Isso daí eu vou provar no próximo vídeo e vou deixar até aqui para vocês verem essas propriedades aí, tá bom? Deixa eu dar uma finalizada aqui.